Continuando então a nossa reflexão sobre quebra de padrões, estamos a falar de Gideão e dos padrões que nós identificamos que Gideão quebrou em sua vida. Aqui nos versículos 15 e 16 de Juízes capítulo 6, Gideão diz assim, ele está respondendo ao chamado de Deus. E ele disse, Senhor, como posso livrar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Mas o Senhor lhe disse, eu estarei com você, e você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Nestes dois versículos eu vejo a quebra de mais um padrão, o padrão da inferioridade. Veja bem, Gideão ele fala para Deus, como eu poderia livrar a Israel? O meu clã é o mais pobre da minha tribo e eu sou o menor da minha família. Gideão, ele olhava para a sua realidade, a realidade da sua família, a sua condição, a sua posição, e ele acabou por concluir que ele não era capaz. Ele, aos seus próprios olhos, se achava pequeno demais para uma grande missão. E eu queria enfatizar com vocês uma pergunta nesta reflexão. O que realmente é impossível para Deus? A palavra nos diz assim que para Deus, todas as coisas são possíveis. Então, Gideão, ele não olhou para a grandeza de Deus, ele olhou para a sua pequenez. Mas ele não tinha percebido ainda que Deus não enxerga como o homem vê. A Bíblia também nos diz que Deus ele vê o coração. Talvez Gideão não tenha conseguido entender isso porque era tudo novo demais para ele. Mas a verdade é que Deus o enxergou. Deus não olhou para a limitação da família de Gideão, nem para sua condição social. Deus não olhou para sua aparente insignificância. Mas Deus viu algo muito maior. Deus viu aquilo que ninguém mais conseguiu ver. Deus viu o posicionamento de Gideão. Ele viu que Gideão havia decidido quebrar um padrão, porque enquanto todos estavam ali clamando a Deus, reclamando, com medo dos seus inimigos, Gideão pegou o seu trigo e foi malhá-lo no lugar onde se pisavam as uvas. Isso foi uma quebra de padrão e isso chamou a atenção de Deus. E Deus então viu, Gideão é capaz de executar o trabalho que eu quero fazer. Então, Deus não olhou para a sua condição momentânea, mas Deus olhou para o seu posicionamento. E isso foi suficiente. Gideão conseguiu chamar a atenção de Deus ao romper, ainda que em meio à dúvida, com um padrão que o limitava. E Deus mostrou que ele era capaz de muito mais do que aquilo que ele imaginava. Gideão, quando rompeu aquele padrão, não imaginou o que poderia vir depois. Ele queria apenas resolver um problema momentâneo. Mal sabia ele que ele estava projetando para um futuro, para um milagre, para algo que entraria para a história. E isso foi suficiente. Gideão encontrou graça aos olhos do Senhor quando ele tomou essa decisão. E você? Agora eu quero voltar os seus olhos para você. Quantas vezes você já duvidou de si mesmo por causa do lugar de onde você veio? Por causa da sua família, das suas condições financeiras ou até mesmo das circunstâncias à sua volta. Você olha para você e se acha incapaz. Você olha para você e acha, eu não consigo, eu não dou conta, eu não tenho capacidade suficiente para fazer isso, para romper, para tentar algo novo. Eu queria novamente frisar com você essa pergunta. O que é impossível para Deus? E novamente eu quero voltar
a te responder, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Olha, não há nada que Deus não possa fazer. Deus nesse momento está te chamando. E como é que você vai responder esse chamado? Você pode continuar com os mesmos padrões. Você pode continuar da mesma maneira. Você pode continuar fazendo as mesmas coisas. Ou você pode decidir romper. Não pela tua força, porque Deus disse para Gideão, eu vou estar com você. E não foi Jesus que prometeu para nós? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Talvez, olhando para você, você se sinta incapaz, assim como Gideão. Mas eu quero te lembrar de que Deus, Ele não vê como o homem vê. Ele vê o coração. Deus enxerga o teu potencial, mesmo quando você ainda não consegue enxergar. Talvez ninguém na sua família tenha conquistado certas coisas. Talvez ninguém tenha constituído família. Talvez ninguém tenha concluído um curso superior. Talvez ninguém tenha tido a coragem de sair da sua cidade. E você sente que isso é um chamado de Deus para o teu coração. Mas olha, ainda que ninguém tenha conseguido, não significa que você precisa continuar vivendo neste mesmo padrão. E talvez seja exatamente você, a pessoa que foi escolhida para romper. Por que não? E eu quero te dizer uma coisa, com a ajuda de Deus, você vai conseguir. Então hoje, decida-se não se limitar pela sua origem, pela sua família, pelo lugar onde você nasceu. Eu quero te convidar a entregar as suas inseguranças a Deus e a dar um primeiro passo, mesmo que com medo. Deus não precisa de ninguém perfeito. Ele procura alguém que esteja disponível. E o meu convite para você hoje é: seja esta pessoa. Assim como Gideão, rompa este padrão. Assim como Gideão, decida sair da sua zona de conforto, porque romper padrões é desconfortável. Mas quando você rompe um padrão, você também ganha essa liberdade. Você vê que você é capaz de fazer muito mais do que aquilo que você imaginava. E com a ajuda de Deus, você vai conseguir. E se você gostou desse conteúdo, este conteúdo falou com você, eu quero te convidar a compartilhar com seus amigos, com a sua família, com alguém que você saiba que esteja precisando ouvir uma mensagem como essa. E eu quero te convidar a estar comigo, para que no próximo áudio, então, nós possamos dar continuidade analisando essas quebras de padrão que o Gideão conseguiu ter, tá bom? Que Deus te abençoe. Até o próximo áudio.